E aí, tudo bem? Olha, hoje a gente vai fazer um mergulho Profundo. bem profundo. Recebemos aqui a transcrição de uma conversa, assim, super filosófica, cheia de umas ideias sobre consciência, sobre a realidade. O sentido da vida mesmo. É, o tipo de papo que ou te dá um nó na cabeça, Total. ou te abre uma porta para pensar em tudo de um jeito completamente diferente. Exato. E a nossa missão aqui é exatamente essa, né? Tentar desvendar as ideias centrais dessa conversa, entender o que elas querem dizer sobre, sei lá, como a gente cria a nossa própria realidade e qual seria o nosso papel nesse grande esquema cósmico. Ok? Vamos lá. Vamos nessa. Olha, o ponto de partida já é, assim, um soco no estômago. A ideia principal é que a vida não é algo que simplesmente acontece com a gente. Certo? A conversa defende que nós somos co-criadores ativos de tudo que está à nossa volta. A realidade material, o mundo como a gente o vê, é um projeto coletivo. Tá, e essa é uma ideia que a gente até ouve por aí, mas o que me pegou na fonte foi a contradição que ela apresenta logo em seguida. Qual? Porque, ao mesmo tempo que fala que somos co-criadores, ela usa uma metáfora bem forte, dizendo que o ser humano é maleável, quase um robô que pode ser manipulado e que está sendo conduzido a criar a situação atual. Ah, sim. Peraí, como é que pode? Se somos co-criadores, como somos robôs manipulados ao mesmo tempo? Uma coisa parece, super empoderadora, a outra é o completo oposto. Pois é. E essa é a grande dualidade que a fonte aponta. Esse é o cerne da questão. Tá. A gente é co-criador no nível da consciência, sabe? Na nossa essência. Mas no nível do ego, da personalidade que vive o dia a dia, aí a gente age como robô. Respondemos a programações, a medos, a desejos, a estímulos externos. O processo que a conversa chama de despertar seria justamente fazer a nossa parte robô, lembrar que ela também é o programador por trás da máquina. Entendi. É como se a gente tivesse o software para criar mundos, mas estivesse rodando no modo automático, só reagindo. Exatamente isso. E a fonte diz que a gente se prende nisso por ficar muito no sensorial e no emocional. Tem uma frase ótima que diz que é como se a gente tivesse pena de um robô lamentando um processo que é mecânico. É isso, ficar sofrendo por algo que a gente mesmo programou. Perfeito. É ficar preso no drama da superfície, sem perceber a mecânica que está rolando por baixo. É tipo chorar porque o personagem do videogame caiu no buraco, esquecendo que você está com o controle na mão. Boa analogia. A fonte sugere que a saída o caminho é observar essas reações mecânicas sem se identificar totalmente com elas. É um trabalho interno de cada um. Não dá para ensinar numa sala de aula. Tem que vivenciar. Tem que vivenciar. Ok. E para explicar essa dinâmica toda de sermos criadores e robôs, a fonte usa uma analogia que, olha, parece ficção científica, mas é central para tudo. Vem de um livro, Um Curso em Milagres. Sim, é uma metáfora poderosíssima. Imagina assim, uma fonte de consciência pura, perfeita, unificada, que a conversa chama de o amantíssimo. O amantíssimo, ok? Essa fonte se expande, tipo uma bexiga infinita de luz e amor. E nessa expansão, ela cria outras consciências, que são, na verdade, extensões dela mesma. Tá todo mundo dentro da mesma bexiga. Até aí, tudo bem. Um universo de unidade e perfeição. Lindo. Mas, onde é que a gente entra nessa história? Aí que a virada acontece. Uma dessas consciências, uma dessas partículas da fonte, ela tem um pensamento, uma simples curiosidade. Como seria existir sem a fonte? Esse pensamento sozinho não tinha poder. Mas, nesse universo da fonte, a imaginação cria. Ao se fixar nessa ideia, essa consciência sonhou uma realidade separada. Ela sonhou. Sim. E esse sonho criou o que a fonte descreve como uma bexiguinha, apêndice, ainda ligada na bexiga principal, mas que se percebe como separada. Essa bexiguinha é o nosso universo. Nossa! Um lugar descrito como um pesadelo, uma distorção que nasceu da ideia de separação. Uau! Uma bexiga cósmica que teve um pensamento e criou um pesadelo. Isso é pesado. Tentando trazer para o nosso dia a dia,
É como se a fonte estivesse dizendo que aquela sensação de ansiedade, de solidão ou de que algo está faltando é, na verdade, um eco dessa separação original. Exatamente isso. É a tradução humana, pessoal, de um evento cósmico. Não é só um conceito filosófico. Segundo essa visão, é a raiz da nossa angústia existencial. Faz sentido. E o paradoxo fascinante é que, mesmo sendo um sonho de separação, a tal bexiguinha só existe porque ainda está conectada, ainda está sendo alimentada pela fonte. A separação total é impossível. Ah, claro. Por isso que o processo de acordar desse sonho é visto como inevitável, mas precisa ser gradual. Se você acordasse de repente, o choque seria tão grande que, na metáfora da fonte, você morreria do susto. Nossa, faz todo sentido. Seria como ir da escuridão total para a luz do sol do meio-dia num instante. Queimaria a retina da alma. Exato. Então estamos nesse processo lento de lembrar quem somos. Mas a conversa não para aí. Ela joga uma bomba ainda maior. Sim. A pessoa que está falando, ela expressa uma desconfiança. E se o amantíssimo, essa fonte toda poderosa, não for o fim da linha? E se ele mesmo fosse só uma partícula dentro de outra coisa ainda maior, sendo apenas um de muitos? Isso é chamado de paradigma violento. E é violento mesmo, no sentido de que destrói a base de tudo que se pensava saber. Com certeza. Se a nossa fonte última é ela mesma parte de algo maior, a escala do nosso sonho e do nosso propósito se expande para um nível quase incompreensível. Traz uma humildade cósmica, né? Total. A ideia é de que, não importa o quão fundo a gente vá, sempre pode haver um contexto maior. Um oceano onde o nosso oceano é só uma gota. E todo esse drama cósmico, toda essa distorção, nos leva para a nossa experiência aqui e agora. A fonte usa outra imagem muito forte, a de que a humanidade se encontra no fundo do poço. Sim. O ponto mais distante da perfeição da fonte. Isso soa bem pessimista, para não dizer deprimente. Mas a conversa vira o jogo e diz que é exatamente aqui, nesse ponto, que surge a nossa maior oportunidade. Como assim? É a provocação central do material. Num estado de perfeição absoluta, de unidade total, não existe escolha. Você simplesmente é. Certo. Não tem contraste. Não tem contraste. É como estar numa sala toda branca. Você não consegue nem ver o contorno do seu próprio corpo. A experiência da distorção, do sofrimento, do que a gente chama de mal, nos dá o contraste, nos dá o fundo preto contra o qual a gente pode finalmente se enxergar. Entendi. É só por experimentar o que não somos que podemos conscientemente dizer: ah, aquilo é a paz, aquilo é a conexão, é isso que eu escolho. Então, a dor, a dificuldade, o caos, tudo isso seriam ferramentas para a consciência se autoconhecer. Que ideia radical! Quer dizer que a felicidade plena seria entediante? Que sem a dor não haveria propósito? Pois é, essa é a provocação. Não que a dor seja boa, mas que ela é funcional dentro desse sonho. Ela serve como um ponto de referência. Um ponto de referência. Sem a experiência da separação, a unidade não teria significado. A escolha consciente de retornar à fonte, feita a partir do ponto de maior distorção, tem um valor que não existiria de outra forma. É a jornada do herói em escala cósmica. E essa jornada não é solitária. A ideia que vem em seguida é que a nossa transformação pessoal, ela meio que vaza para o ambiente. A fonte usa a metáfora de um sino. Gosto muito dessa metáfora. Quando você se transforma, quando atinge uma nova vibração, é como se o seu sino fosse tocado e a reverberação ajuda outros sinos a vibrar também. A minha escolha não é só para mim, então. Isso. O trabalho interno de um indivíduo não fica contido nele. Ele reverbera através da consciência coletiva. A fonte sugere que essa ressonância pode tocar outros seres que talvez não tivessem, por si sós, os elementos para iniciar seu próprio processo. Nossa! Sua evolução pessoal vira um serviço cósmico. Você não conserta o oceano inteiro. Você purifica sua gota e isso tem um efeito em tudo.
É interessante, porque a conversa depois mostra como essa jornada é, nossa, drasticamente diferente para cada um. Os dois interlocutores usam metáforas visuais muito, muito distintas para descrever os próprios caminhos. Sim, as imagens são super reveladoras. Um deles descreve o caminho como uma estrada de terra reta, batida e lisa. Diz que já teve lama e pedra, mas agora o caminho está claro e dá para ver uma cidade no horizonte. Uma imagem de clareza, né? De um propósito definido, de um percurso mais tranquilo, talvez. Exato. Já outra pessoa descreve algo completamente diferente. A imagem é de uma escalada muito íngreme num vulcão. Muito íngreme. É um terreno instável, onde é preciso usar 6 patas com garras para não cair. Que imagem visceral, eu consigo sentir o esforço só de ouvir. Mesmo que rolem pedras, a pessoa se segura, não desce a ladeira. É uma imagem de luta constante, de um esforço tremendo para não retroceder. Pois é, e essas duas imagens mostram que não existe o jeito certo de fazer essa jornada. Alguns pegam a rodovia, outros escalam o Everest. Total. E o que parece definir o tipo de caminho são os momentos de ruptura na vida de cada um. Os sustos, como a fonte os chama. Exato. A pessoa da escalada do vulcão conta uma história marcante da infância. Aos 5 anos, viu o pai quase se afogar no mar tentando salvar outra pessoa. Nossa, que pesado. E foi tirado da água roxo. Todo mundo achando que ele estava morto. Ele sobreviveu, mas aquele evento é descrito como o momento em que a inocência acabou. Gerou um estado de alerta constante, de estar sempre preparado para o susto. O mundo deixou de ser um lugar seguro para ela. Uau! Enquanto isso, a pessoa da estrada de terra reta diz que a sua grande ruptura só veio aos 19 anos, ao ver o sofrimento de um familiar num hospital. Bem mais tarde. Foi quando a percepção de que a vida não era romântica se instalou. São 2 catalisadores muito diferentes, né? Um é um trauma infantil, súbito, violento. O outro é uma tomada de consciência mais tardia, processual. Isso talvez explique porque um caminho é uma escalada desesperada e o outro é uma estrada mais clara. Exatamente. Um foi jogado no vulcão desde cedo, o outro encontrou a estrada depois de uma longa caminhada. Isso humaniza muito toda aquela conversa cósmica da bexiguinha, sabe? No fim, tudo se traduz em como a gente lida com os nossos traumas e percepções. Precisamente. As grandes teorias metafísicas só têm valor se nos ajudam a entender a nossa própria escalada do vulcão ou a nossa própria estrada de terra. Elas são mapas, não são o território. Então vamos tentar amarrar isso. O que tudo isso significa no fim das contas? A gente começa com essa ideia de que a realidade é um sonho coletivo, uma ilusão que a gente cocria, que nasceu de um pensamento de separação. Isso. Dentro desse sonho, a gente vive uma jornada cósmica de uma consciência que se distorceu para poder se reconhecer. E o presente que a gente ganha por estar aqui no fundo do poço é o poder de escolher. É isso. É um belo resumo. E essas não são apenas teorias abstratas para uma conversa de café. A fonte as apresenta como ferramentas. Ferramentas. Ferramentas para reinterpretar o que nos acontece, para encontrar sentido no caos, para entender por que às vezes nos sentimos como robôs e outras vezes como criadores. É um convite para questionar o que a gente toma como realidade e para reconhecer nosso poder de escolha a cada momento. É uma perspectiva realmente transformadora. Mas a conversa termina com uma ideia, no mínimo, inquietante, para não dizer outra coisa. Sim, depois de toda essa jornada de despertar, de retorno, a fonte joga um balde de água fria. Um balde de gelo. Diz que o nosso universo, com a sua duração estimada entre 80 e 100 bilhões de anos, não vai dar tempo de se consertar. E eu cito, muito pouco tempo para tanta sujeira. O quê? Como assim não vai dar tempo? Depois de tudo isso, o projeto vai falhar. Isso é bem deprimente, para ser honesta. A implicação é que talvez este universo seja um projeto piloto. A fonte sugere a necessidade de um plano B, onde as consciências que forem resgatadas daqui, que despertarem, serão levadas para outro universo para continuar o processo de cura. Meu Deus! Como se fôssemos as sementes de um novo projeto, plantadas num solo que não se mostrou fértil o suficiente. Então nós podemos estar vivendo num rascunho cósmico.
numa versão beta que deu errado. Isso muda tudo. A pressão, a urgência, o significado de tudo. Muda completamente. E essa é a reflexão final que a fonte nos deixa. Uma pergunta que fica ecoando. O que significa viver com propósito? Fazer escolhas conscientes, buscar a evolução. Sabendo que o grande projeto em que estamos inseridos talvez seja apenas o primeiro rascunho, um que está destinado a ser arquivado.